dos pilares da governança já num conceito contemporâneo, IBGC e etc. Falamos a respeito também de ESG, ou ISG, que é, na realidade, o desdobramento mais contemporâneo ainda daquilo que se pode exercitar da governança nesse nosso momento histórico. E, por último, e não menos importante, a diferença, né, a grande diferença que existe entre governar e gerir, que são duas coisas muito diferentes e que comumente as pessoas confundem bem essas duas coisas, certo? Então vamos lá. Primeira coisa a respeito do histórico do modelo de governança, ou do que é o modelo de governança. É engraçado porque já sofri situações em que as pessoas que a gente vai falar sobre governança, a pessoa confunde como governanta de cuidados do lar, por exemplo, né, ou de um serviço doméstico, por exemplo, certo? Já aconteceu de nós irmos falar sobre governança empresarial em empresa, né, uma pequena empresa, e o empresário, os empresários envolvidos simplesmente não conheciam nem o termo, certo? E isso não é difícil de encontrar. Isso é bem fácil de encontrar. Por que que isso é fácil de encontrar? As empresas, na maior parte dos casos, sejam elas do Brasil ou do exterior, pelo menos 85% das empresas do mundo são empresas familiares. Onde é que elas nasceram? Onde é que essas empresas familiares nasceram? Elas nasceram na mesa de jantar. Elas nasceram no café da manhã. Elas nasceram depois de um evento familiar qualquer, onde as pessoas estavam discutindo a respeito do seu futuro. É lá que esses negócios nasceram. Ou entre amigos, no encontro. É lá que esses negócios nasceram. Então, a maior parte dos negócios que nós vimos hoje funcionando nasceram de um processo muito, como é que eu posso dizer, improvisado. Nasceram de um processo muito, eu acho que vai ser assim. É muito recente, diria, final da década de 80, por aí, começo da década de 80, final da década de 70, é muito recente que um planejamento estruturado a respeito de como nós vamos, de fato, colocar um negócio em produção, colocar um negócio para funcionar, ganhe uma estrutura de pensamento lógico-matemático. É muito recente isso, né? Então, primeira coisa importante, compreender que aquilo que temos ao nosso redor como negócios que fluem, mesmo os negócios onde nós estamos hoje, né? Cada um de nós. Ah, eu trabalho na empresa X, trabalho pela empresa Y, trabalho aqui na Coopere. Como é que vocês acham que a Coopere nasceu? A ideia da Coopere nasceu? A primeira ideia da Coopere não foi num plano de negócios estruturados e tal. A primeira ideia do negócio foi o Clauber, depois de saído da TOTUS, bateu lá na porta do meu escritório, dizendo: Pamplona, tem uma ideia assim, assim, assado. O que que tu acha? Bom, como a gente felizmente já tem uma certa experiência em negócios, ok, vamos planejar agora, já que a gente tem uma ideia. Mas a primeira ideia não foi. A primeira ideia foi um café lá no meu escritório e a gente batendo um papo a respeito disso. Assim como quase todos os negócios nascem. Importante ter essa percepção, né, pessoal, da simplicidade que de fato é como os negócios nascem. Os negócios não nascem robustos, rebuscados e tal. Eles nascem pequenos. Claro, eles vão sendo adquiridos, às vezes vamos criando monstrengos, né? Monstrinhos de poder e capacidade de desenvolvimento, e aí a gente acaba tendo empresas fantásticas, gigantes, mas que não nascem assim. Tem uma fala que eu gosto bastante que diz assim: só os filhos de monstros nascem gigantes, filho de gente nasce bem pequenininho, certo? Legal. Ainda falando sobre governança, né, e o histórico da governança, é importante compreender que governar é um ato necessário e muito antigo, né, gente? Cada vez que nós formamos um pequeno núcleo, seja ele familiar, seja ele de convívio social, seja ele de esporte, né, que é um convívio social também, nós precisamos de um ato de governo.
É bem simples de observar isso. Quando a nossa casa, por exemplo, não tem um modelo de governo muito bem instituído, a nossa casa fica naturalmente bagunçada, não fica? Às vezes a gente olha pela janela da nossa sala e aí a gente vê a casa do vizinho, mas esquece de olhar para a nossa, né? Certo? Então, quando a gente olha, observa uma casa que não tem um governo muito bem instituído, essa casa fica naturalmente bagunçada. E o que que é esse ato de governo? Nada mais é do que uma série de acordos que acontecem entre aquelas pessoas que estão naquele convívio social, determinando o que cada um lidera, o que cada um vai liderar. Então, eventualmente, hoje, na nossa sociedade contemporânea, eventualmente a esposa, por exemplo, ou a mulher da casa, toma a frente de um processo profissional e o marido está em casa cuidando das coisas que acontecem em casa. Qual é o problema disso? Nenhum problema. Se o acordo é bem feito, bem instituído, se está todo mundo feliz com o acordo, está tudo certo, o governo funciona e todos prosperam. Já viram quando isso não funciona? Fica complicado, né? Rapidinho, rapidinho. Então, o modelo de governo, pessoal, nada mais é do que este acordo. Ainda é importante compreender que o governo ele está profundamente relacionado com uma situação relativa ao poder, ou ao poder de influência, vamos dizer assim, para ser mais objetivo em relação ao poder. Por que isso? Porque o modelo de governo ele exige que, de alguma forma, alguém nesse processo, ou pelo menos um pequeno grupo de pessoas desse processo, exerça de fato um papel de liderança. Eventualmente, esse papel de liderança, se a gente extrapola para um país, por exemplo, ele é feito por um presidente. Eventualmente, esse papel de liderança é feito por um primeiro-ministro, um parlamento. Eventualmente, esse papel de liderança é feito pelo técnico de futebol, lá no time de futebol, esse papel de liderança, certo? E esse papel de liderança ele é exercido principalmente por um poder de influência. E essa influência no sentido de que eu consiga, ou esse poder de influência faça com que todas as pessoas que estão envoltas naquele processo, de fato olhem para a mesma direção, de fato olhem para o mesmo objetivo, ou que a maior parte destas pessoas, sobre a orientação desta liderança, olhe para o mesmo objetivo. Então, e aí existe um outro ponto importante a respeito desta relação de poder. O poder é algo que não existe de fato. O poder é algo que nós damos a outro para que ele possa exercer. Quem dá poder para um processo, somos nós que damos poder ao processo. Por exemplo, quando nós estamos lá lidando com o nosso líder profissional imediato, nosso chefe, certo? Quem é que dá para o nosso chefe o poder de ser chefe? Somos nós que damos. Somos nós que damos o poder. Se nós não o empoderarmos disso, ele não consegue exercer o papel dele. Por isso também é bem importante, e aí aproveitando já e respondendo uma das perguntas que o pessoal fez, né? Como a governança pode impactar uma pessoa física ou um cooperado? Essa fala cai bem aqui. Para que eu consiga ser um bom líder, eu preciso aprender a ser um bom liderado. Porque se eu não compreendo adequadamente os papéis, eu não consigo fazer o exercício nem de um lado e nem de outro. E ninguém é líder uma vida inteira e ninguém é liderado uma vida inteira. São papéis. São papéis. Então, vamos lá. Voltando no conceito geral de governo. Então, quando a gente fala a respeito de governança,
Governança é o ato de governar. E o ato de governar é o ato de dizer para uma massa de pessoas, seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela social, dizer para uma massa de pessoas, de consciências, para onde nós devemos ir. Isso é governar. Que pode ser exercido, como a gente já falou, através de um governo num país, através da liderança de um técnico, através da liderança de um professor, através da liderança de um chefe, através de diversos exercícios de liderança. Quando a gente tem um personagem, e eu posso já explorar um pouquinho mais a palavra personagem nisso, quando a gente tem um personagem exercendo a liderança, exercendo o governo, e que ele não tem uma capacidade, o empoderamento dele mesmo, né? Porque primeiro ele tem que se empoderar e depois é que ele vai ter a energia do empoderamento com as pessoas. Se ele não tiver isso, ele não consegue, né? É ele que precisa desenvolver isso para ele mesmo. E aí a pergunta, quando a gente vê alguém que não está autoempoderado desse modelo de governo, a governança fica fácil? Ele consegue fazer esse movimento acontecer com uma energia legal? Não, Difícil, né? difícil. Complicado. Vocês já viram uma. Eu não vou lembrar o nome do filme agora, se alguém puder me ajudar, legal. É um rei que era gago. É o último discurso, eu não lembro o nome do filme agora, mas ele tinha um problema de dicção muito sério, certo? E aí esse cara teve que tomar a frente da liderança do seu país e ele tinha um problema de dicção muito sério. E ele não conseguia falar direito. E aí? Enquanto ele O não filme, conseguiu. Como? se eu busquei certo, é o discurso do rei. E é um Isso fato mesmo, real. isso É mesmo, É um esse fato mesmo. real, o rei da Inglaterra. esse mesmo. Então, esse filme é uma boa representação do que é o empoderamento. Obrigado, Henrique. Grato. Do que é o empoderamento, né? O autoempoderamento para poder se exercer o modelo de governo. Enquanto ele não conseguiu superar aquele desafio dele próprio, ele não conseguiu exercer o governo sobre o lugar dele. É um bom exemplo. Tudo bem? Vocês estão tudo aí ainda? Vamos lá. A partir disso, né, pessoal, é importante compreender que o modelo de governo atualmente desenvolvido para o Ocidente é um modelo de governo baseado no conceito greco-romano, certo? Com a ideia do Senado romano, depois evoluindo para um modelo de governo já na Idade Média, pensado por Montesquieu, e dando mais um pulinho, algo que talvez nem todo mundo acompanhe, mas tem um cara chamado Napoleão Bonaparte que tem uma frase dele que muito legal que diz assim: me orgulho mais do meu Código Civil do que de todas as batalhas que venci. O Código Civil napoleônico é o Código Civil utilizado por quase todos os estados ocidentais do mundo contemporâneo. É uma cópia do que o cara escreveu na vida dele, certo? O modelo de governo dos países é baseado naquilo que Montesquieu escreveu. O espírito das leis, do Montesquieu, chegou a prever a existência de um quarto poder, que é o poder moderador do Ministério Público, que era um poder que não existia no mundo na época, certo? Então, percebam, né, que não há nada de novo nesse horizonte de governança. Isso, de fato, vem de uma modelagem ocidental baseada no direito greco-romano, que vem evoluindo ao longo do uso, né, e dos costumes dentro da nossa sociedade até onde a gente está. E por que essa digressão? Porque o modelo de governo para as empresas não é diferente disso. O modelo de governo para as empresas ele é baseado no mesmo conceito de governo de um processo
greco-romano, baseado lá no espírito das leis e evoluindo para aquilo que a gente tem um pouco mais contemporâneo, mas é a mesma estrutura. E com a evolução do ESG, por exemplo, esse conceito está sendo ainda mais espalhado, né, ou mais cobrado, inclusive no movimento oriental agora, né? Porque o ESG não é algo que ficou simplesmente isolado ao Ocidente. O ESG, de fato, incorpora todo um processo mais global a respeito disso, inclusive por conta da grande influência da ONU a respeito dessa evolução. Então, de onde vem o conceito atual de governo? Vem de um processo de desenvolvimento greco-romano, vem de um processo, uma ideia, um conceito muito bem elaborado pelo Montesquieu na Idade Média, vem de um processo muito bem estruturado de direito civil e código civil estruturado no modelo napoleônico, e que é esse o conceito que hoje é utilizado no mundo todo. Mas tem pouca gente a falar sobre isso, né? O IBGC, por exemplo, que é um dos melhores institutos para a fala do modelo de governança aqui no Brasil, tem um modelo de ensino muito bom, certo? Ele despreza essa jornada histórica que forma todo esse conceito, certo? Que não é estranho, né? A maior parte não faz isso mesmo. Chegando ao nosso século XX, com essa história do modelo de governança, a gente precisa entender ainda que a exigência de que as empresas possuam um modelo de governo claro. Então, relembrando, o que é um modelo de governo claro? O modelo de governo claro é uma liderança que, de fato, tenha capacidade técnica, que tenha poder e influência para conduzir uma organização inteira numa mesma direção. Isso é um poder de governança, de uma liderança. Por que essa liderança é cada vez mais exigida do modelo de governo das empresas? A gente não podia continuar tocando tudo meio assim no papel de pão, no meio do jantar, assim? Não podia continuar fazendo as coisas assim? A gente não podia continuar fazendo construção no olho, assim? Aqui foi tantos milheiros de tijolos, lá foi isso, lá foi aquilo, tal, e a gente não poderia continuar fazendo isso dessa forma? Ou, ainda no século XIX, quando os americanos chegavam aqui no Brasil, que na coluna contábil deles, eles tinham recursos para o azeitamento da máquina do Estado. Alguém pode me dizer o que significa isso? Quando eu lanço isso na contabilidade, assim, recursos para o azeitamento da máquina do Estado, o que será que isso significava, né? Certo? O americano tinha isso na contabilidade. E aí? Então, por que isso hoje não pode mais ser assim? Tem um bom exemplo lá na crise de 1929 nos Estados Unidos. Na crise de 29, onde a gente teve uma grande bolha de investimentos e uma onda, né, de fraudes contábeis nos Estados Unidos bem grande, causou uma quebradeira tão grande no mundo todo e não só nos Estados Unidos, que o pessoal começou a perceber que era melhor que algumas coisas não estivessem sendo tratadas como estavam antes. Era melhor que essas empresas começassem a ser auditadas e começassem a ter um certo, um certo controle a respeito de como as coisas deveriam acontecer. E aí, o desenvolvimento dos modelos contábeis ganha uma grande energia, e o desenvolvimento dos modelos de padronização, lá com Ford, né, e tal, já vinham ganhando uma certa energia, e os modelos de gestão começam, de fato, a criar corpo. Ah, mas o que tem isso a ver com o modelo de governo? Tudo a ver. Por quê?
Porque quando a gente consegue, de fato, colocar numa empresa um conceito falando a respeito de transparência, de equidade, de prestação de contas, de responsabilidade corporativa, de responsabilidade social, quando eu começo a falar sobre isso numa cadeia de comando de cima para baixo, a minha equipe começa a copiar isso. E, naturalmente, isso vai permeando as ações da companhia. Mas o primeiro movimento que aconteceu de fato não foi intelectual nem filosófico. O primeiro movimento foi no bolso. Aquela parte mais importante do corpo do homem, né, pessoal? O bolso. Certo? Então, também é importante. Ah, da mulher também, perdão, né? As mulheres no poder, certo? Então, a parte mais importante do corpo do homem ou da mulher, o bolso. Então, é importante compreender que todos os movimentos, falando a respeito de governança, falando a respeito de ESG, etc., a primeira coisa é entender que não são movimentos filosóficos, são movimentos financeiros. Certo? Quem sabe um dia a gente comece de fato a ter movimentos filosóficos a respeito disso com mais propriedade, mas ainda não é o caso. Os movimentos todos que têm acontecido até o momento são financeiros. Logo em seguida, a gente teve o evento catastrófico, né, da Segunda Guerra Mundial, que, embora tenha sido catastrófico, provocou o boom de desenvolvimento da economia do mundo depois da década de 50, que foi uma onda de reconstrução do mundo todo. Embora, claro, a Segunda Guerra Mundial tenha sido uma grande desgraça para a humanidade como um todo. Vamos lá. No boom de crescimento da década de 50, o que que acontece? Tem um cara, vocês vão me ajudar agora com o nome. Tem um cara lá nos Estados Unidos que gostava muito de qualidade e tal, e ele incomodou bastante nos Estados Unidos e ele foi exportado para o Japão para poder fazer o desenvolvimento das coisas lá. Quem que foi esse cara? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Lenin. Lenin. Ai, ai, ai. Então, foi Denning, né? Esse cara foi lá, posto para correr praticamente dos Estados Unidos, porque ele ficava incomodando todo mundo lá falando a respeito de padrão, qualidade, sei lá o quê. E o pessoal precisava trabalhar. Exatamente, Tércio. Demi e o Juran, exatamente. E esses caras foram então para o Japão e foram desenvolvendo o que mais tarde se tornou o método Toyota, né? O Lean, atualmente, que se transformou numa grande representação, numa grande e importante representação de modelo de governança e gestão para empresas. E isso começou a acontecer lá na década de 50. Em 1987, essa energia que esses caras causaram agora do Oriente para o Ocidente, né? Porque primeiro eles tiveram que fazer sucesso no Japão, para depois poder voltar para o Ocidente e começar a fazer sucesso aqui, certo? Lá em 1987 nasce um negócio chamado ISO 9000. Todo mundo conhece, não? Ah, ISO 9000. O que é ISO 9000? Nada mais foi do que os caras pegando aquilo que o Deming tinha feito junto com os desenvolvimentos do modelo Toyota e os modelos de melhores práticas de gestão e transformando isso num código que basicamente diz assim, eu até hoje lembro bem das falas da ISO, porque trabalhei com isso um bom tempo também. A sua empresa deve possuir um modelo de controle de desempenho de fornecedores para os seus produtos ou serviços. Acabou, esse é o texto que a ISO fala. A ISO fala como esse modelo de controle tem que ser? A ISO diz como esse modelo tem que funcionar? Não. A ISO também diz assim: olha, você tem que ter uma linha de comando para a sua organização que esteja clara, bem definida e disponibilizada para todos os seus colaboradores. Legal. Ela diz como esse modelo de linha de comando tem que ser? Como é o exercício dele?
como tem que ser comunicado? Não fala nada disso, mas ela diz que você tem que ter. Então, o legal da ISO, e que é um movimento... E por que eu falo isso? É porque tudo isso faz parte da história do modelo de governança para as empresas. E que se perde, né? As pessoas, às vezes, não falam mais a respeito disso. Então, toda essa jornada de ISO 9000 foi, na realidade, uma decodificação do modelo de governo lá do greco-romano, do Montesquieu, certo? Do processo de modelo de governo das instituições transportada para dentro das organizações privadas e das empresas. E aí, vocês tinham esse caminho na cabeça de vocês aí? Tinha esse caminho construído? Não? Fez sentido até aqui? Sim, faz sentido. E Tinha sim, alguma coisa ali. eu Dúvidas até aqui? não sabia de toda a história aí também, né? O quanto a história reflete a história de muitos e muitos anos reflete na nossa vida hoje, né? É, por aí. Mas vamos lá. Na década de 90, no final da década de 90, a gente teve mais um episódio americano. Os Estados Unidos é campeão nesse negócio, né? Mais um probleminha lá. No final da década de 90, com o boom imobiliário que eles tiveram e várias fraudes bancárias, nasceu uma legislação especial lá falando sobre anticorrupção. Chama-se Lei SOX, ou SOX-Sarbanes, né? Ou Sarbanes-Oxley, perdão, que foi homologada lá em 30 de julho de 2002. A SOX ela foi, de fato, um marco legal muito importante para o modelo de governo e gestão estratégica das organizações, porque ele foi o início de uma grande onda de auditorias e de acompanhamento mais severo a respeito dos números das companhias e do seu desempenho para o mercado. E isso, de fato, tem acontecido com com muito melhor qualidade. No entanto, recentemente, aqui no Brasil, né, teve uma companhia. Ah, o Tércio já soltou direto. É isso aí. A única lei americana elaborada a quatro mãos entre República e Estados. Exatamente. E Tércio, recentemente a gente teve um problema de governança muito sério a respeito disso aqui no Brasil, né? Quem é que pode me ajudar com o nome da empresa? Americanas. A Quem é que própria. quem é que deixou escapar isso, né, Tércio? Quem é que deixou escapar isso, né, Tércio? Quanto balanço, né? Quantos balanços, quantas auditorias, quantas empresas de auditoria de super renome que fizeram as auditorias e tal e escapou, passou reto. Então, Teve um episódio um pouquinho mais antigo no Brasil, que foi o Banco Nacional. também, realmente, esse me escapou aqui da Banco do nossa. Ayrton Senna. Isso escapou aqui do meu radar para essa conversa, mas também, Tércio. E aí, né, pessoal, o que que isso quer dizer? Tinha um professor meu de direito penal que dizia uma coisa muito boa. Ele dizia assim: contra a má-fé não há receita. Contra a má-fé nós seremos prejudicados. Nem que nós tenhamos que gastar dinheiro para nos proteger, mas nós seremos prejudicados contra a má-fé. Então, por mais que hoje existam mecanismos de auditoria, de fiscalização e etc., contra um governo de má-fé, seja lá em qual nível for, um governo de um país, um governo de uma empresa, um governo de uma família, um governo, não importa onde este governo está instalado, contra um governo de má-fé, não tem receita, a gente vai ser prejudicado. Ok? Então, quando nós estivermos avaliando as empresas em que nós vamos colocar um investimento na bolsa, quando a gente estiver avaliando qual é a empresa que a gente vai participar como sócio, quando a gente estiver avaliando qual é a empresa que a gente vai participar como colaborador, eventualmente, nós devemos sim prestar bastante atenção se aquele lugar onde a gente está é um lugar onde o governo
é lícito, onde um governo é voltado às coisas daquilo que deveriam ser a respeito da ética, da moral, da legalidade das coisas. Ok? Vamos lá? Então, pessoal, resgatando um pouquinho desse histórico, acho que ele é bem importante porque às vezes a gente acha que tudo nasceu com o IBGC, né? Porque a gente mora aqui no Brasil, a gente achou que nasceu tudo aqui pelo IBGC e não é verdade, certo? Não é verdade, né? Tudo isso nasceu por uma pressão muito grande, principalmente de quem tomou prejuízo, certo? Quem toma prejuízo tende a reclamar bem alto. E foi isso que aconteceu no mundo, e por isso que hoje os modelos de governança são cada vez mais exigidos. Então, a primeira coisa que eu tentei trazer aqui para a gente é compreendermos com bastante qualidade, ou o melhor possível, o que é governar. Governar é agir sobre o aspecto da liderança, com um grupo social, seja ele empresarial, governo, esporte, não importa, um grupo social, agir sobre esse grupo, sozinho ou coletivamente, para que esse grupo vá numa mesma direção, para que esse grupo tenha a mesma orientação filosófica. Isso é governar. Ok? Vamos lá. Atualmente, o IBGC, aí sim, gosto demais do trabalho que eles fazem e sigo profundamente os ensinamentos deles para as coisas que nós temos no Brasil. E por que isso, né? Porque o IBGC ele é localizado. O que significa localizado, né? Para quem trabalha aí com desenvolvimento de software, entendeu perfeitamente, né? O IBGC fala o idioma brasileiro, né? Não fala o idioma inglês. A governança na Inglaterra, ela fala um idioma um pouquinho diferente, né? A governança americana, ela fala um idioma um pouquinho diferente. O conceito é muito próximo, né? Quase igual, mas a forma de comunicar esses conceitos, ela muda a cada nível cultural, a cada movimento cultural. E cada país, então, precisa de uma certa localização. E o IBGC faz isso muito bem aqui para o Brasil. Então, os pilares da governança para o IBGC aqui no Brasil são a transparência. O que seria transparência num modelo de governança para quem participa daquela empresa, por exemplo? Tem uma pergunta aqui que o pessoal fez que diz assim, ó: por que os gestores confundem transparência e realismo com pessimismo? Quando se trata de expor uma situação atual da empresa para o funcionário, para que o mesmo possa ter a ação de reação entre as mudanças que possam vir a ocorrer. Então, a pessoa aqui visivelmente se sente incomodada com a letargia que existe entre aquilo que está acontecendo de fato com aquela companhia e a comunicação daquilo para a sua equipe de colaboradores, seja lá qual modelo for. Bom, tem uma fala que eu gosto bastante que diz assim: o que pouca gente sabe, pouca gente estraga. Já ouviram falar nisso? O que pouca gente sabe, pouca gente estraga. E aí, percebam o seguinte: eu estou lá numa companhia XPTO. Não é correto imaginar que todo o direcionamento estratégico daquela companhia seja compartilhado com todo o ecossistema que aquela companhia está. Isso não deve nem pode acontecer, sob pena daquela companhia ser engolida pelos seus concorrentes de mercado. Basta que um colaborador saia, basta que alguém beba um pouco demais no final de semana e está batendo um papo com o diretor da outra empresa e fale uma bobagem. Basta um monte de coisa. Portanto, sim, boa parte da estratégia, mais estratégia mesmo, né, daquilo que é mais central dentro de um processo de uma companhia, não sai de um pequeno grupo e não deve sair sobre o aspecto do governo. Agora, tudo aquilo que os integrantes do grupo precisem saber para que eles de fato vão na direção daquilo que a companhia deseja,
eles devem ser comunicados. É fácil encontrar esse equilíbrio? Não, não é fácil encontrar esse equilíbrio. É um grande desafio para o gestor e é um grande desafio de governo. Mas, respondendo à pergunta do nosso colega, esse é o desafio, de manter uma transparência adequada para que todos possam viver, de fato, de uma forma equilibrada dentro dessa jornada. Agora, não é correto imaginar que toda a estratégia da companhia vai ser compartilhada com o ecossistema inteiro. Isso não acontece. E nem deve acontecer. Ok? Voltando. Então, o primeiro item é esse, transparência. E transparência é isso, né, pessoal? Transparência a respeito das contas, transparência a respeito da comunicação necessária para com o time, transparência com a comunidade, com a sociedade. Isso é transparência. E quando a gente está falando no governo, por exemplo, hoje existem os portais da transparência. O que são? As contas públicas todas abertas. Ah, mas quais são as contas, quais são as empresas que de fato publicam todas as contas? As empresas que têm investimento em bolsa de valores. Essas empresas publicam todos os seus números. As outras empresas têm que publicar? Não, elas não são obrigadas a publicar. Por quê? Porque elas não estão disponíveis para o público, elas estão restritas a uma determinada comunidade. Esta comunidade, sim, recebe as informações a respeito da empresa, mas não todo mundo. Isso é transparência para esse processo. Alguma dúvida aqui, pessoal? Vamos lá. Equidade. Equidade é uma palavra belíssima. Adoro essa palavra. Alguém pode me ajudar a identificar qual é a diferença entre equidade e igualdade? E aí, Lívia, andou estudando isso aí, que eu sei. Não? Tá bom. Igualdade, pessoal, é tratar todos igual, todos de forma igualitária, sem diferença de tratamento. E equidade, não. Equidade tem uma fala boa a respeito disso, diz assim, é o tratamento diferente aos desiguais. Significa o quê? Aquele que precisa de um banquinho para ver depois do muro, eu dou o banquinho. Aquele que não precisa, eu tiro o banquinho. De repente, alguém agora que não precisava do banquinho, agora precisa, eu dou o banquinho para aquele. Daqui a pouco essa pessoa não precisa mais dessa ajuda, eu tiro o banquinho de volta. Para causar, aí sim, um tratamento igualitário para as pessoas. Tratamento diferente aos desiguais. O tratamento da equidade dentro da companhia é isso. Quando a gente fala na equidade para o processo de uma empresa atualmente, nós estamos falando em igualdade de gênero, nós estamos falando em igualdade de raça, de cor, nós estamos falando em igualdade de acesso para quem tem alguma deficiência física, para quem tem alguma necessidade especial, certo? Então, quando a gente está falando em equidade, é disso que a gente está falando aqui nessa jornada. Ok? Prestação de contas. A prestação de contas de uma companhia, ela vai principalmente para os acionistas e para os colaboradores de nível de gestão, principalmente. Não significa que a companhia toda não possa receber informações, mas é raro que uma companhia, a não ser as de capital aberto, as que estão na Bolsa de Valores, de fato façam exercícios de comunicação 100% transparentes com todos os seus colaboradores. No entanto, números gerais são comumente divulgados. Os números de faturamento do ano, os números de despesa do ano, os números de colaboradores, o volume de colaboradores, o número de pedidos, ou seja, aqueles números que de fato trazem para o colaborador uma visão de que ele participa de algo maior do que ele. E por que se usa esses números no processo de prestação de contas para os colaboradores? Para, de fato, desenvolver nele essa capacidade, essa percepção de que o colaborador faz parte de um todo, engajado numa determinada rota, né? O próximo item dos pilares da governança são a responsabilidade corporativa. E a responsabilidade corporativa, gente,
Lembra quando a gente falava agora há pouco a respeito da boa-fé, da boa índole do governo? E que nós seremos prejudicados se aquele governo não for de boa-fé, de boa índole, a gente vai acabar sendo prejudicado? É aqui que a responsabilidade corporativa entra. Uma organização que não tem uma responsabilidade corporativa adequada com aquilo que é juridicamente correto, com a posição em relação aos seus colaboradores, com a posição em relação à participação social da sua empresa, com aquilo que aquela organização de fato representa na sua comunidade. A organização que não possui isso, ela é danosa ao seu ecossistema. Ela acaba sendo danosa ao seu ecossistema. E por isso é importante que essas empresas, que as nossas empresas, elas estejam relacionadas a esses 4 grandes pilares. Aparece um quinto pilar, que não é divulgado, não é comumente divulgado no processo, que é o pilar social. O pilar social é, cada vez mais, as empresas sendo instigadas a terem uma participação no desenvolvimento social da sua comunidade de um jeito mais especial. A gente vê isso aqui na nossa região, por exemplo, a gente vê empresas fazendo muito bons trabalhos a respeito disso, né? A Docol faz uns trabalhos interessantes a respeito disso, a BMW ali em Araquari faz trabalhos muito bons a respeito disso, a Tigre faz trabalhos de desenvolvimento muito interessantes a respeito disso. Então, aqui na nossa região, nós temos grandes empresas com boa representatividade e também pequenas empresas que fazem serviços sociais e engajamento social muito importante, certo? Haja visto o Lar Abdom Batista, que vive sendo socorrido por instituições e por empresas da nossa região, haja visto outras organizações aqui da nossa região que são extremamente atendidas por atividades sociais desenvolvidas pelas organizações. Isso é responsabilidade social. E isso não é só para tirar foto, né? Certo? Isso não é só para tirar foto. Esse é um detalhe importante. Agora, quando a gente fala de responsabilidade social, não basta fazer, tem que parecer também. Então, tirar foto também é importante. Mas não pode ser só para tirar foto, né? Legal. A próxima fala que a gente tem... Bom, dúvidas até aqui, pessoal? Vocês estão aí ainda? Vocês estão num silêncio sepulcral Estamos, hoje. tranquilo. Vocês estão num silêncio sepulcral hoje. Tu tá cobrindo todas as minhas perguntas, então eu não preciso perguntar. Boa saída, Pupi. Eu vou acreditar. Me saí bem nessa, né? Eu vou acreditar, Pupi, tá bom. Vamos lá. Ô, Pamplona, só complementando, pior que pelo menos uma pergunta eu vi que ele ia fazer a pergunta e você respondeu, ele só fez assim, só falou assim, putz, acabou com a minha pergunta. Ele nem abriu o microfone. Mas fiquem à vontade, né, pessoal? Tamo aí. Então tá, o próximo item que a gente vai falar é a respeito do ISG, tá? O ISG, pessoal, foi uma sacada fantástica. Porque pensem o seguinte, lá desde 1929, o pessoal levando pedrada por conta das falcatruas de contabilidade, falcatruas de prestação de contas, um rolo atrás do outro, certo? Mesmo com o ISO 9000, mesmo com as barreiras não alfandegárias postas pelo processo da ISO 9000, tentando disciplinar o mercado, a ser um pouco mais rígido a respeito da prestação de contas, etc., as coisas não aconteciam, né? E o movimento do modelo de governança, inclusive, evoluindo e tal, mas as coisas não aconteciam. O que aconteceu, então? Em 2004, no Pacto Global da ONU, o Kofi Annan, claro que ele não teve essa ideia sozinho, né? Uma galera deve ter tido essa ideia junto com ele, certo? Mas o Kofi Annan fez o lançamento do Pacto Global com a ideia do ISG. E a ideia de ESG, pessoal, nada mais é do que tratar o processo de governança que a gente já vinha tratando, certo? Só que com um viés econômico.
a pergunta do Kofi Annan foi muito simples, né? Uma forma não... não vou falar como ele falou, porque até não consigo falar tão bonitinho, mas vamos lá. De uma forma muito simples, ele disse o seguinte: então, pessoal, vamos começar a emprestar dinheiro só para quem faz o trabalho de governança direito? E é isso que o ESG faz. Fomenta as instituições bancárias, as instituições financeiras, as instituições de dinheiro a emprestar ou fomentar negócios que levem a governança a sério. É isso que é a ESG. Logo depois, quando a BlackRock, que é uma das maiores empresas de investimento do mundo, declara na mídia que só vai emprestar dinheiro para quem estiver levando o ESG a sério, gente, isso começou a mexer de fato com o mercado. Porque começou de novo, né, a ter uma certa influência sobre a parte mais importante do corpo do homem e da mulher, né? O bolso, novamente. Então, quando o Kofi Annan faz a provocação de que, através do processo de financiamento das empresas, o modelo de governança fosse levado mais a sério, de fato, a gente começa a ter uma energia diferente a respeito disso. Agora, o Tércio coloca aqui o Acordo de Basileia, regulando o mercado financeiro internacional, principalmente em relação à lavagem de dinheiro. Sim, isso faz parte do desenvolvimento legal, né, Tércio? Antes mesmo do ESG já também, certo? Bem antes do ESG lançando nesse processo. Obrigado pela colaboração. Agora, o que acontece, pessoal? E por que eu fico tão incomodado hoje com o que a gente fala a respeito de ESG? Primeiro, quando eu falei ESG, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é verde, né? Então, é verde. Tem que preservar o verde, eu tenho que plantar uma arvorezinha, eu tenho que usar menos papel, eu tenho é o verde, e não é. Né? Não é. Aí, poxa, mas eu tenho que consumir menos água, aí não, eu tenho que economizar água, água é água, e pronto, e agora eu tenho que economizar água, porque também não é. Certo? É um conjunto destas coisas todas que fala sobre natureza, environment, social and governance. Governança já era, inclusive, muito bem desenvolvido o processo. A gente é que não fazia esse negócio direito. Certo? Social já estava dentro do modelo de governança, só que a gente não botava dinheiro lá. Agora o banco exige, ou tu vai lá e faz um trabalho adequado de envolvimento social da tua empresa com o negócio que você está montando, ou nós não vamos emprestar dinheiro para você. As empresas se movem rapidamente. Então, o que me deixa mais preocupado a respeito disso é que, infelizmente, a gente ainda não vê um movimento a respeito desse processo filosófico. Não há uma transformação filosófica da comunidade empresarial a respeito disso. Há um movimento financeiro novamente. Mas que bom que há um movimento financeiro numa boa direção, certo? Agora, vamos falar um pouquinho mais a respeito do negócio chamado sustentabilidade, que é onde está a palavra-chave do ESG. Qual foi a última vez que você foi prestigiar o empreendimento que o seu amigo acabou de montar? Ali no seu bairro. Seu vizinho, ele foi lá e montou aquela panificadorazinha ali da esquina, e ele montou a panificadora ali com a família dele, e você atravessa meia cidade para ir lá comprar pão em outro lugar. Qual foi a última vez que você comprou dele? Às vezes eu tenho essas discussões por aqui, sabe? Por exemplo, aqui perto de casa tem um posto de gasolina, que é um posto de gasolina caro, assim, né? Se a gente olhar pelo resto da cidade, ele é um posto de gasolina caro. Aí, de vez em quando, pô, mas tu abastece aqui? Pô? Sim, abasteço aqui.
Os caras é um dos postos mais caros da cidade, sim, mas eu quero que eles permaneçam aqui. Eles são bons, funcionam, dão emprego para um monte de gente aqui, ó. Tá vendo essa quantidade de gente que trabalha aqui? Eu quero que eles continuem aqui. Talvez isso seja sustentabilidade, né? Exigir que aquele sujeito, um exemplo clássico, tá, gente? Aquele nosso amigo foi lá e abriu um pequeno restaurante aqui no seu bairro. Abriu um restaurante no seu bairro. E aí você vai naquele restaurante dele, e aí chega lá no restaurante, por óbvio, né? A primeira semana de trabalho daquele restaurante, ele vai conseguir te atender com a mesma qualidade técnica daquele restaurante instalado no centro da cidade há 15 anos? Ele vai conseguir ter aquele atendimento top, fantástico, aquela celeridade, aquela velocidade das coisas? Vai conseguir? A princípio, não. Difícil, né, gente? Porque ninguém nasce assim. E aí você sai de lá e pensa assim: vixe, abriu só para dizer que pode. Vai fechar em um mês. Sustentável, né? Ou vai nas mídias e detona. Ou vai nas mídias e detona. Terrível. Então, gente, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem muito esse discurso globalizado, né, da sustentabilidade a respeito da coisa verde, da coisa da água, da coisa da alimentação. A alimentação natural, então, é show de bola, né? Vocês sabem que para plantar soja, né, eu não posso ter nada embaixo, né, da soja. Nada. Não pode ter minhoca, não pode ter bicho, não pode ter nada debaixo da soja. O solo para plantar a soja tem que ser morto. É só nutriente para a soja. Legal? Mas o meu queijo tofu é show. Certo? Ou então, a coisa do consumo consciente, né? Ah, não, eu vou só consumir produtos, sei lá, né? De natureza consciente. Legal, mas o tênis eu continuo comprando da China, em lugar da China, e que a mão de obra ainda é escrava. Certo? A gente não tem essa rastreabilidade daquilo que a gente está comprando. E aí? Eu, particularmente, tenho uma felicidade, né? Eu moro aqui em Joinville, Piraberaba, para quem conhece, certo? Então, o mel de abelha a gente compra aqui do tiozinho que é apicultor aqui, né? O queijo a gente compra aqui do tiozinho que faz o queijo em casa, né? Ah, desculpa, isso é sustentabilidade. Então, quando a gente fala de ESG, talvez rastrear melhor o que a gente está comprando, de quem que a gente está consumindo, e vamos ver se a gente está conseguindo ajudar o vizinho a se sustentar. Porque isso é sustentabilidade. Se o vizinho estiver passando fome, o dia ele pulou o muro. Natural. Bem sustentável, inclusive. Ok? Vamos lá. Tudo bem até aqui? Próximo item. Qual a diferença entre governança e gestão? Quando a gente fala sobre governança empresarial, aí agora mergulhando ainda mais no nosso assunto especificamente, normalmente a gente está falando de um grupo de pessoas que são sócios, que são os acionistas de uma organização. Num negócio clássico, normalmente eu tenho lá 3, 4, 10, vários acionistas. Este grupo a gente chama de conselho de sócios, certo? Quem é que manda no conselho de sócios? O grupo de sócios que tem o controle acionário daquela organização. 51% garantem a maior parte dos direitos, mas 75% garantem a totalidade dos direitos, certo? Então, para que você tenha de fato controle acionário de uma 100% do controle de uma organização, é importante que você mantenha pelo menos os seus 75% do negócio. Embora hajam montagens diferentes, esse seria um bom número. Esse grupo de pessoas decide para onde a organização deve ir.
Se nós tivéssemos uma visão, conseguíssemos ter uma visão espacial, uma visão de uma ampulheta ou de dois triângulos apontando um vértice para o outro, um na base de baixo, né, outro em cima, como uma ampulheta, nós teríamos na parte de cima a representação do ato de governar, certo? No triângulo de cima. E no triângulo de baixo, a ação de gestão. O vértice desses triângulos, onde ele se encontra, é a posição que fica um cara que ele normalmente vive uma situação de pressão bem importante. Você sabe quem é que é o cara que fica aqui entre o modelo de governança e o modelo de gestão? Fica bem no meio ali? Vocês CEO, conhecem esse cara? CEO, Ah, esse cara aí, ó. O CEO, ou diretor executivo, ou presidente da companhia. Né? O nome restringe 50% da ideia. Mas ele vive aonde? Ele vive ali, nesse lugar, recebendo a orientação dos sócios para onde a empresa deve ir e desdobrando essa direção para a gestão do negócio. Então, qual é a função do CEO? Qual é a função do executivo? Alguém pode me ajudar? governar. Não, Não. não. Na verdade, ele vai dar o direcionamento para a equipe dele seguir numa linha de atuação dentro da companhia para atingir os objetivos dos sócios. Perfeito. Então, o que o CEO tem que fazer é executar o comando de governo. Isso, aí tudo bem, beleza, entendi. Perfeito. Então, o CEO, por que ele recebe, inclusive, o nome de executivo? Por causa disso. Porque ele executa o governo, certo? Agora, é ele que decide para onde vai? Se, eventualmente, aquele CEO for o sócio majoritário daquela companhia, claro, o poder de decisão para onde vai também é dele, né? Porque, naquele caso, ele é o sócio majoritário daquela companhia. Mas vamos usar como exemplo uma startup, onde, por exemplo, a startup já diluiu, né? O fundador da startup já vendeu 3, 4, 5 vezes a mesma coisa, e aí agora ele é o CEO de uma operação, proprietário daquela startup, ele é o CEO de uma operação, onde ele tem 5% da operação agora. O resto está tudo diluído em um monte de investidor, certo? Quem é que manda naquela startup agora? Oi? Cri, 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 cri. Quem é que manda naquela startup? Se ele diluiu nos investidores, quem manda na startup são os investidores. Perfeitamente. Quem manda na startup é o quê? Esse conselho de sócios, investidores, que define para onde aquela startup vai. E o CEO faz o quê? Executa. Executa. A gente não tem essa percepção clara, né? Então, essa visão, ela é muito importante até para a gente, às vezes, se colocar no lugar das pessoas que estão conosco, ao nosso redor, né? Quando a gente está falando de um CEO de uma companhia que é o proprietário isolado daquela companhia, é uma coisa. Quando eu estou falando com um CEO de uma companhia que ele é o representante da vontade de um conselho de sócios ou de um conselho de administração, é outra coisa. E um CEO profissional, ele precisa compreender claramente essa função. Ele precisa compreender qual é a posição dele quando ele é um executivo, executando aquilo que o governo definiu e aquilo que é, poder de mando de fato, né? Quando a gente fala da gestão, nada mais é então do que o desdobramento de todas essas ações que um conselho de sócios ou um conselho de administração pré-determinou para a companhia. Isso, de uma forma muito simplista, é assim: o conselho diz: seguinte, senhor, quero uma curva à direita, 90 graus. Vira as costas e vai embora.
Como é que o CEO vai executar aquela curva? Qual é a potência que ele vai dar no navio? Como é que ele vai, de fato, manobrar aquele pessoal que está lá dentro? Como é que ele vai equilibrar esse navio? Não importa. Isso não é problema do conselho. Isso é problema do executivo. É para isso que ele está lá, para resolver estes conflitos de interesse que existem entre quem sofre a ação do governo versus quem recebe o resultado, que é o conjunto de acionistas. Certo? Por isso, a posição de CEO de mercado é uma posição bastante dura, né? Uma posição bem solitária, eu diria, porque recebe um volume de pressão importante, tanto de baixo quanto de cima. Quando a gente fala em negócios clássicos, a gente está falando de um modelo de governo e gestão mais ou menos como isso que a gente comentou agora. Quando a gente fala de startups, o modelo de governança, ele, durante o tempo, principalmente o tempo inicial da startup, onde nós estamos trabalhando com um pequeno grupo ainda no bootstrap, né, ou seja, com investimentos próprios e tal, o modelo de governo da startup ele é muito fluido e ele é muito baseado, de fato, num poder de influência de uma liderança daquela startup, menos numa relação de poder contratual e mais numa relação de influência. Então, por isso que quando nós vamos fazer o mapeamento de investimento numa startup, os investidores querem saber com tanta clareza com quem são as pessoas que eles estão lidando. Porque é bem comum que as pessoas que estejam envolvidas na startup sejam mais importantes do que o produto que essa startup esteja oferecendo. Por quê? Porque se eventualmente aquele produto não vingar por algum motivo, o investidor quer ter certeza que aquela equipe é capaz de se reinventar quantas vezes for necessário para que aquele seu investimento seja garantido o retorno. Então, o investidor tem mais preocupação em que aquele grupo de trabalho seja altamente criativo e capaz do que necessariamente a preocupação se aquele produto é absurdamente bom ou não. Certo? Então, no modelo de governo das startups, os papéis. Quem é o CEO da operação? Quem é o CTO da operação? Quem é o CFO da operação? Quais são os papéis claramente dessa equipe, dessa pequena equipe se informando? É muito importante que esse modelo esteja muito claro. E indo para os finalmente, quando a gente fala a respeito de governança para a tecnologia, eu recomendo uma leitura a respeito de ITIL e COBIT, que são os principais argumentos, né, de modelo de governo para os serviços da área de tecnologia quando prestados internamente por uma companhia. Que nada mais são, e quem eventualmente for certificado em ITIL e COBIT, aí, por favor, não queira me bater com isso, nada mais são do que DC ISO 9000 dentro da área de tecnologia. Se vocês lembrarem no nosso discurso inicial, todo o modelo de governo veio se derivando a partir da necessidade de padronização, métodos e tecnologia para dentro das áreas. Para a área de tecnologia não é diferente. Então, quando eu falo sobre governança para a área de tecnologia, eu falo a respeito da estreita conexão entre aquilo que os acionistas desejam para a organização versus o que a área de tecnologia daquela organização vai entregar para que isso aconteça e como vai entregar. Então, a conexão entre aquilo que a área de tecnologia está entregando para dentro da companhia é capaz, é suficiente para colaborar com que a companhia chegue onde deseja? Sim ou não? O alinhamento entre o planejamento estratégico da companhia e a área de tecnologia existe? Eles conversam? Sim ou não? Isso é governança em tecnologia, certo? E aí os papéis, normalmente, né, diretor de tecnologia e gerente de tecnologia, normalmente, ou direto um gerente de tecnologia subordinado a algum diretor. Normalmente as coisas funcionam assim.
E é isso, pessoal. Em relação a uma visão simplista, né, do que é o modelo de governança e tentando trazer aqui para vocês um jeito não tão burocrático dessa coisa toda. Oi? Legal, muito bom, muito bom. Isso realmente mostra, muita gente às vezes não tem o conhecimento, falou lá no início, quando as empresas que iniciaram lá, ou lá nos anos primórdios, né, que eram empresas familiares, né? Na verdade, na época, eles não sabiam nem o que era um plano de negócio, né? O plano de negócio era um papel de pão em cima da mesa, e assim, 10 mais 10 são 20, se eu tirar 10 aqui, eu investir numa máquina 10, para lá no final eu ganhar 20, mais ou menos nesse aspecto. E a evolução disso fez com que realmente nós tivéssemos outras ferramentas para a gente poder trabalhar de forma adequada e buscando os resultados que as empresas querem, né? Ou seja, que as empresas buscam. Exemplo, inclusive, empresas familiares que, a partir do momento que morreu o dono, o filho assumiu, achou que podia continuar da mesma forma que o pai e quebraram. Perfeitamente. E aí tem uma fala que eu gosto bastante, né? Quando trabalha com empresas familiares e ordenando isso, Pupi, a gente diz assim: a governança familiar serve para proteger os negócios da família da família. É Por bem quê? isso mesmo. Porque vamos lá, né? Os filhos de um empresário, eles são necessariamente herdeiros, mas eles não são empresários. Eles eventualmente podem se tornar empresários. E a incapacidade do empresário de observar isso e de assimilar essa mudança na trajetória dos seus filhos, ela é super importante para a perenidade dos negócios. E, Pupi, esses dias ainda fui fazer um trabalho numa indústria e o empresário me apresentou o modelo de custos dele. O modelo de custos dele era 1/3. Era assim, ó. 1/3 do custo da produção é matéria-prima. 1/3 do custo da produção é mão de obra e 1/3 é lucro. Ponto. Aí é boa, hein? Putz. Mas tu Ei, vê, a mentalidade das pessoas às vezes ela é questionável justamente por essas questões. Ou seja, cara, na cabeça dela tem uma situação que, cara, eu vou seguir nessa linha. Pode ser que em determinados momentos dê certo, mas em outros momentos vai dar errado. Tem nem incrivelmente como. ele tá é incrível ele tá vivo ainda, né? Essa é a Pois minha é, colocação, pois como que é. muitos ainda sobrevivem assim, e talvez aqui quantos não conheçam histórias parecidas, né? Exato. E quando tu fala isso até da questão da governança familiar, de proteger da própria família, sem dúvida nenhuma, né? Nada mais é do que a falta de conhecimento até dos pais ou dos filhos, de atrás ali da informação, e que eu associo com muita coisa da tua fala, Pamplona, né, sobre, por exemplo, o papel do CEO e dos acionistas e quem governa ou não governa e o quanto isso gera ruído dentro das empresas. Quem aqui talvez não vai ter histórias dentro das empresas que não entendia por que se tomava tal ação, eu acho que só muda o endereço. E me veio rapidamente, né, que bom seria se tivesse um pouco dessa didática de passar quando se entra ou em reuniões periódicas que se tem, para buscar, né, orientar, passar esse conhecimento para quem está ali, para evitar tanto ruído que tem, para que eles entendam o papel de cada um, né? Não é algo que exista, né? É algo realmente que né, tem quase que muros e não é explicado. Questão de comunicação organizacional é realmente acho também um ponto bem delicado, mas, né, te ouvindo, vejo que poderia ser simplificado muitos problemas em buscar orientar, né, passar esse conhecimento para os profissionais para evitar o tamanho de ruído que tem, né, que fica, né, fica conselho de um lado e fica profissionais do outro e muitos problemas, às vezes, ali no meio, por detalhes, enfim, por reuniões ou esclarecimento de alguns conceitos que poderia facilitar muito, né? Ah, E tem um perfeito, detalhe, Bárbara. e tem um detalhe importante também que a gente acaba também tendo no nosso dia a dia, e que o Pamplona vai saber muito bem o que eu falo, que é a tal da rádio peão, Opa, né? opa, exatamente, Rádio os peão é ruídos. campeã, é campeã.
né? Sim. Porque, tipo assim, nem sabem exatamente o que está acontecendo dentro da companhia, mas a Rádio Peão está dizendo, não, vai ter demissão, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquele outro. Não, porque a empresa está mal das pernas, porque não sei o quê, né? A Rádio Peão é a campeã, né? Só que aí Inclusive, que tá, falta comunicação. mas inclusive, né, Pupi, quando a gente vai começar um trabalho de diagnóstico numa empresa, o primeiro lugar que a gente vai, pelo menos eu faço isso, não é na diretoria, é no café. Né? E É que no isso café. está relacionado com o clima, e que isso vai estar relacionado com o resultado, e isso vai estar relacionado com pessoas, que é o que faz as empresas, obviamente, seguirem. Então, é bem o que tu falou, né, Pupi, tem a Rádio Peão, toda empresa tem, obviamente, mas falta uma clareza de quem está governando, né? E que por coisas simples, que para mim na fala do Pamplona, às vezes se vê que em coisas simples, em conceitos simples, poderia se começar a esclarecer, porque resolver tudo, obviamente, não vai, mas se começar a esclarecer um pouco mais e passar esse conhecimento, né, que foi uma pergunta que o Pamplona já respondeu, né, como que a governança me afeta como pessoa física ou como cooperado, e justamente isso, sabendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais do papel de cada um, ou do porquê de algumas decisões, que a decisão não vai olhar só, né, o ninhozinho aqui de cada um, tem um plano muito maior por trás, né, então... É isso mesmo. Muito Bom, bom. gente, e deixando aqui o recado, né? A Pamplona Consultoria, além da gente trabalhar aqui com a Coopere como vice-presidente, na consultoria que nós trabalhamos quase que exclusivamente nisso, com governança, gestão estratégica, gestão de projetos, orientando esse processo para que as empresas de fato tenham um melhor desempenho a respeito deste conceito dentro das suas organizações, levando tranquilidade, transparência e uma saúde mental mais adequada aí para todo mundo que está envolvido nesse processo, tá? Caso queira Legal. conversar a respeito, a gente também fica à disposição para evoluirmos. E é Show de isso. bola. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Legal. A gente acabou não tirando a foto no início. Vou pedir aí quem puder abrir a câmera, quem não está com ela aberta aí, só para a gente registrar o momento e depois passar para publicar aí nas nossas redes também. Temos mais alguns aí com a câmera desligada. Mais alguém pode ligar? Matheus. 2 minutinhos, pessoal. A gente já Opa. libera vocês. Todo mundo aí com a câmerazinha. Vamos lá. Vamos lá, nem eu poupei vocês hoje da minha cara, então. Vez de vocês. Legal. Vou ajeitando aqui para tirar. Ó. Tirar mais uma, vou tirar. 1, 2, 3 e... Oi. E só mais uma para o marketing depois não brigar aí com a gente. É isso aí, o Alexandre te pega depois. Então. Tirar mais uma, tá? 1, 2, 3 e... Foi, gente, registro feito. Obrigada aí novamente pela participação, né, de todos. Mês que vem nós temos mais né, temos o webinar aí, só reforçando que a gente vai ter todos os meses. Via de regra, tá? A gente deve concretizar eles para a terceira semana do mês, terça-feira, tá? E a gente vai informando vocês como a gente tem feito. Pamplona, obrigada novamente aí, né? Mesmo se recuperando ainda um pouquinho, estava aí firme e forte. Obrigada aí além de tu compartilhar, pela tua didática, que se torna um tema mais leve, né? De fácil, ó, as cabecinhas ali mexendo, ó. Eu acho que é o ponto mais de destaque já do primeiro encontro que a gente teve. O pessoal, né, depois me procuraram bastante, e alguns aqui hoje já me mandaram mensagem também da didática, da forma como tu traz, porque simplifica. Quando a gente fala de governança, parece quase que um monstro, né? O que é isso? E tu foi passando toda uma história lá, enfim, de muitos anos atrás, de toda uma história, e de uma forma muito simples, e realmente o quanto isso impacta nos modelos que tem hoje. Então, obrigada aí de novo pela tua participação. Obrigado vocês, gente, pela oportunidade. É sempre uma alegria vir aqui compartilhar um pouquinho. Nas próximas vai ter mais gente aí, né? A gente tem mais, pelo menos 3 palestrantes diferentes para poupar vocês da minha existência um pouco. Mas tem mais gente aí, tá É bom? isso mesmo. O próximo realmente não vai ser agora, não vai ser Pamplona, a gente vai começar enfim, trazer outros temas e consequentemente, outras pessoas também.
Tá bom? Fechou, pessoal. Depois a palestra que ela ficou gravada, depois a gente também compartilha com vocês, mas até já aproveitar o momento que todos estão, lá no nosso canal do YouTube já tem o primeiro vídeo do nosso primeiro encontro, do webinar, e todos eles vão para o nosso canal do YouTube, então vocês podem acompanhar e compartilhar por lá também, ok? Obrigada. Legal. E bom feriado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Pamplona. Obrigada Tchau, a tchau. todos. Boa noite. Um Até mais, abraço. queridos. Até mais. Tchau. Bom feriado. Vocês também. Feriado.